Quando André soube que estava demitido, ele não chorou, nem discutiu, nem mesmo tentou se explicar. Estava com o uniforme vermelho escurecido pelo turno da noite, parado na frente do balcão com as mãos sujas de fritura e o rosto suado por trás da máscara meio caída. Só balançou a cabeça, tirou o crachá com o nome torto preso num clipe e deixou sobre o balcão ao lado da pia de inox. Ninguém disse mais nada. A gerente apenas observou em silêncio, braços cruzados do lado de dentro do escritório com as persianas meio abertas. Ela já tinha feito isso outras vezes. Funcionário pego desviando o produto, como dizia o relatório interno. A empresa usava essas palavras frias, mas André sabia bem o que tinha feito, e sabia o motivo. Tudo começou 3 semanas antes da demissão, numa noite chuvosa em São Paulo, no bairro da Santa Cecília. Era quinta-feira, um pouco depois das 11 da noite. O movimento no McDonald's da esquina com a Rua das Palmeiras já tinha diminuído. Uns entregadores mofavam do lado de fora, esperando pedidos do aplicativo. E foi nesse turno em que apareceu um senhor, de terno amarrotado e com o cabelo completamente molhado. Parecia bêbado. Mas não era. André viu quando ele entrou. Caminhava como quem carregava algo nas costas. Tinha a cara conhecida, muito conhecida, mas parecia impossível. E, no entanto, era ele. "Boa noite", disse o homem se aproximando do caixa, a voz rouca, o tom familiar demais para quem cresceu assistindo televisão. André piscou algumas vezes, achando que estava vendo coisa. "Boa noite, senhor", respondeu, tentando disfarçar a surpresa. "Eu tô sem carteira. Esqueci no carro e o carro tá com o motorista. Ele foi resolver uma coisa aí e me deixou aqui. Você pode me ajudar?" André franziu o senho. Olhou de relance para a gerente, que mexia no computador sem prestar atenção. Depois voltou os olhos para o rosto do homem. "Desculpa, mas... o senhor é o Ratinho?" O homem riu com um canto da boca, meio sem graça. "Sou eu mesmo, rapaz." André riu também. Não de deboche, mas de espanto. "Eu pensei que o senhor tivesse segurança, motorista, essas coisas." "Pois é, tenho. Mas hoje foi um daqueles dias, sabe? Fui gravar um negócio ali na Barra Funda, acabou atrasando, o motorista saiu para resolver com a produção, me deixou aqui perto de um hotel que nem sei se funciona ainda. Resolvi entrar aqui para pegar um lanche. Só que deixei tudo no carro." André ficou em silêncio por um segundo. Aquilo parecia tão absurdo quanto crível. O homem estava mesmo ali, com os sapatos encharcados, o terno apertado e o rosto inconfundível. Era o Ratinho, mas ninguém mais dentro do restaurante parecia perceber. Talvez porque ele estivesse irreconhecível naquela situação. "Eu não costumo pedir nada assim, viu?" continuou o apresentador. "Mas... será que dava pra você me arrumar um Big Mac com batata e coca? Prometo que volto e pago." André hesitou. Sabia das regras. Tudo era gravado. Tinha câmera em cada canto. Já tinham advertido ele uma vez por ter comido um nugget fora do horário. Mas... era o Ratinho. E mais do que isso, ele parecia estar mesmo numa situação atípica. Não tinha ar de malandro, de quem quer se aproveitar. Tinha ar de alguém cansado e faminto. "Só um minuto, Sr. Carlos", disse André, saindo discretamente do caixa. Foi até o fundo, esperou a gerente ir ao banheiro e montou o pedido com rapidez. Um Big Mac bem montado, batata grande e uma coca média com gelo. Pegou uma bandeja, voltou ao balcão e entregou discretamente para o apresentador. "Pronto. Só peço que sente ali no canto. Tenta não chamar atenção, tá bom?" Ratinho pegou a bandeja com as 2 mãos, olhou André nos olhos e disse: "Obrigado, rapaz. Você é diferente." André apenas assentiu com a cabeça. Não houve mais conversa naquela noite. O homem comeu devagar, olhando para o celular, às vezes levantando os olhos para a porta, como se esperasse o motorista a qualquer instante. E depois de cerca de 20 minutos, levantou, ajeitou o paletó molhado e foi embora. Nem se despediu. André pensou que fosse o fim. Mais uma história curiosa no balcão de um fast food. Mas não foi. 2 dias depois, ainda no turno da noite, a gerente o chamou no escritório.
Disse que precisava conversar seriamente. Quando entrou na salinha apertada, André viu a imagem congelada da câmera de segurança no monitor do computador. Lá estava ele, entregando a bandeja para o homem. "Você sabe quem é esse cliente?" perguntou ela de braços cruzados. "Sei", respondeu, com um leve tremor na voz. "É o Ratinho." "Pois é. E sabe o que ele fez?" "Nada. Não voltou. Não pagou. E você ainda quebrou o protocolo. Aqui, qualquer produto que sai sem registro é considerado desvio. Você entende isso, né?" André tentou argumentar. Contou que confiou na palavra do apresentador, que parecia estar numa situação real de aperto, mas ela foi irredutível. "Não importa quem é. A regra é clara, infração gravíssima, e a matriz já foi notificada." 2 dias depois, a carta de demissão foi entregue, mas foi no dia seguinte à sua saída que tudo começou a mudar. Ele estava em casa, num quarto apertado nos fundos da casa da mãe, em Itaquera, quando o celular tocou. Era um número desconhecido. Pensou em ignorar. Atendeu sem entusiasmo. "Alô?" "É o André, que trabalhava no McDonald's da Santa Cecília." "Sim. Quem tá falando?" "Aqui é da produção do programa do Ratinho. O Sr. Carlos gostaria de conversar com você pessoalmente. Pode vir até os estúdios do SBT amanhã às 14 horas?" André ficou em silêncio por quase 5 segundos. "É trote?" "Não é. Anota o endereço, por favor." No dia seguinte, André vestiu a melhor camisa que tinha, a menos desbotada, e pegou o trem até a estação da Barra Funda. Caminhou até os estúdios do SBT, passou pela portaria com um crachá provisório e foi levado até uma sala com uma mesa de vidro, água gelada e uma televisão ligada no canal interno. O apresentador entrou cerca de 15 minutos depois. Estava diferente, bem vestido, arrumado, mas com o mesmo olhar da noite no restaurante. "André, né?" "Sim, senhor. Eu fui demitido por sua causa." "Eu sei. E é por isso que você tá aqui." Ratinho puxou a cadeira e sentou-se à sua frente. Ficaram em silêncio por um momento. Depois ele disse: "Sabe que eu realmente deixei a carteira no carro aquele dia? Fiquei puto comigo mesmo. Quando voltei, o motorista tinha ido embora achando que eu já estava no hotel. Acabei pegando um Uber depois, só que no dia seguinte esqueci completamente de voltar e pagar. Só lembrei quando um amigo me mandou a notícia: funcionário do McDonald's demitido por dar comida pro Ratinho." André abaixou os olhos. "Eu não queria nada em troca. Só achei que o senhor estava numa situação complicada. E todo mundo tem direito a uma ajuda de vez em quando." O apresentador ficou em silêncio por um instante, pensativo. Depois puxou do bolso um envelope pardo. "Isso aqui é um convite. Quero que você participe de um quadro especial no programa de sexta-feira. Vai ser ao vivo. E quero que conte sua história. Ao vivo. Na frente de todo mundo." "Mas... por quê?" "Porque o Brasil precisa ouvir isso. E porque eu tenho um plano para você. Mas só vou contar no palco." André ficou parado, olhando para o envelope. Não entendeu tudo, mas percebeu que aquela história não tinha terminado. Ela estava apenas começando. Era difícil acreditar que aquilo estava mesmo acontecendo. André, até poucos dias atrás um funcionário anônimo de um restaurante de fast food, agora se via caminhando pelos bastidores do SBT, rodeado por técnicos, produtores e gente correndo de um lado para o outro com headsets e planilhas nas mãos. Um rapaz de camiseta preta e cabelo arrepiado guiava André pelos corredores enquanto falava rápido. "A gente vai te colocar primeiro na coxia lateral, tá? Vai esperar ali com a produção. Quando o Ratinho chamar, entra. Só fala a verdade. Sem inventar, sem florear. Só a tua história já é forte o suficiente, beleza?" André apenas assentiu. Tinha suado nas axilas antes mesmo de sair de casa. O jeans colava nas pernas, e aquele crachá com seu nome pendurado no peito parecia pesar mais que uma mochila cheia. A cabeça girava. Pensava na mãe, em casa, sentada no sofá com o celular em mãos esperando o filho aparecer ao vivo na televisão nacional. Pensava também no ex-colega de trabalho, tio Leandro, que tinha rido quando ele disse que ia participar do programa.
Capaz que vão te botar lá, mano. Isso deve ser pegadinha. No máximo vão te zoar no palco. Agora ali estava ele, sentado numa cadeira de plástico preto atrás do cenário, com o som dos aplausos e risadas vindo forte da plateia que o separava apenas por uma cortina. Um produtor se aproximou com uma prancheta na mão. André, fica atento, tá? Quando ele der o sinal, você entra pela esquerda. Vai direto pra poltrona vermelha. A câmera vai te pegar de frente. Fica calmo. Respira. Não tenta falar com a plateia. O foco é em você e no ratinho, entendeu? Entendi. O homem se afastou sem esperar resposta completa. André ficou olhando para o chão, tentando controlar o nervosismo. As mãos tremiam. Nunca tinha aparecido na TV, nunca tinha nem dado entrevista. E agora estava ali, prestes a contar como foi demitido por alimentar o ratinho de graça. Senhoras e senhores! A voz marcante ecoou no palco. Presta atenção nessa história. A plateia ficou em silêncio. Tem coisa que a gente vê e custa acreditar. Um rapaz, funcionário de um fast food, viu um homem entrando todo molhado, sem carteira, pedindo comida. O que ele fez? Deu comida. Sem registrar, sem cobrar. Deu de coração. E sabe quem era esse homem? Pausa dramática. Eu mesmo. E o que aconteceu com o rapaz? Foi demitido. A plateia reagiu com um "Oh!" indignado. A música de suspense subiu ao fundo. E ele tá aqui hoje para contar essa história. Com vocês, André Santos. As luzes se voltaram para o canto do palco. Um técnico fez sinal. André se levantou devagar, o coração quase saindo pela boca. Deu os primeiros passos até atravessar a cortina preta e foi cegado por holofotes. A plateia aplaudiu forte. Ele caminhou meio sem jeito até a poltrona vermelha. Sentou-se. Estava frente a frente com o ratinho. Desta vez, ele de terno impecável, microfone na lapela e um olhar bem mais sério do que André lembrava. Boa noite, André. Boa noite, senhor Carlos. Pode me chamar de ratinho mesmo. Fica à vontade. Vamos direto ao ponto. Por que você fez o que fez? André respirou fundo. Ajustou o microfone preso na gola da camisa. Porque o senhor parecia precisar. E eu pensei, se fosse minha mãe, meu pai, ou eu mesmo naquela situação, eu também gostaria que alguém me ajudasse. Eu sabia que podia me complicar. Mas fiz mesmo assim, porque achei certo. A plateia começou a aplaudir de novo. Algumas senhoras na fileira da frente chegaram a gritar "Lindo!" e "Parabéns!" Ratinho ergueu a mão pedindo silêncio. E o que a gerente falou quando descobriu? Que eu tinha quebrado o protocolo, que foi considerado desvio, não importava quem o senhor fosse. O erro estava em dar comida de graça. A regra da empresa era clara. Fui dispensado 2 dias depois. Você tentou recorrer? Tentei, mas já estava decidido. Não teve espaço para diálogo. Ratinho olhou diretamente para a câmera, fez uma pausa e disse: Pois agora o Brasil todo tá vendo. Um rapaz que não teve medo de ajudar, que não pensou só em regra, mas pensou no ser humano. André, você não fez nada de errado. E sabe por quê? O rapaz balançou a cabeça, sem saber o que responder. Porque naquele dia, você salvou minha noite. E talvez até mais do que isso. A plateia voltou a aplaudir, mas o apresentador ergueu a mão mais uma vez. Mas não é só por isso que você tá aqui. Eu quero te fazer uma proposta. Ao vivo, com a minha equipe inteira de testemunha. André arregalou os olhos. Que proposta? Ratinho se levantou. Caminhou até a lateral do palco. Pediu que uma mulher da produção trouxesse uma pasta preta. Voltou ao centro, colocou a pasta sobre a mesa de centro e a abriu. Aqui dentro tem uma carta de recomendação pessoal minha, assinada. E também tem um contrato. É uma vaga que abrimos recentemente, aqui, no SBT. Para trabalhar com a produção de conteúdos sociais. Gente de verdade. Histórias reais. E você tem o perfil certo para isso. André demorou alguns segundos para entender. O senhor tá me oferecendo um emprego? Não é só emprego. É uma chance. Uma oportunidade de mudar tudo. Você vai começar ajudando na apuração de histórias.
E se der certo, pode até virar quadro fixo no programa. Tudo depende de você. A plateia começou a gritar. Gente levantando da cadeira, palmas, assobios. André ficou parado, incrédulo. Mas eu não tenho faculdade. Mal terminei o ensino médio. Eu não tô contratando diploma. Tô contratando atitude. E você mostrou isso. E mais, você não vai precisar começar do zero. A gente vai bancar um curso de produção audiovisual para você. Vai estudar e trabalhar ao mesmo tempo. Tudo bancado pelo programa. André levou a mão à boca. Os olhos encheram. Não chorava desde o velório do pai. E agora estava ali, tremendo no palco de um dos maiores programas do Brasil, com a vida virando de cabeça para baixo. Eu não sei nem o que dizer. Então só diz, aceita ou não aceita? André respirou fundo. Olhou para a plateia que aguardava em silêncio. Depois olhou para o Ratinho. Eu aceito. A explosão de aplausos veio como um soco no peito. A música subiu. Ratinho puxou André para um abraço. A câmera fechou nos dois, e o apresentador disse emocionado: Esse é o Brasil que a gente quer ver. Gente ajudando gente. O quadro terminou com os créditos subindo sobre uma imagem congelada de André sorrindo, com os olhos ainda marejados e o Ratinho com a mão em seu ombro. Mas aquela era apenas a primeira virada da história, porque nos dias seguintes, o que parecia um conto de superação começou a se tornar algo mais complexo e perigoso. 3 dias depois da exibição, enquanto André organizava papéis no setor de produção, um envelope chegou sem remetente. Dentro dele, havia apenas uma foto impressa. Nela, André aparecia naquela mesma noite, do lado de fora do McDonald's, com um celular na mão. E, ao fundo, uma figura que ele não tinha notado. Um homem parado na sombra da marquise, de óculos escuros, à noite. No verso da foto, uma única frase: Você não sabe quem realmente ajudou. A imagem daquela foto não saía da cabeça de André. Já fazia 2 dias desde que ela tinha aparecido misteriosamente sobre sua mesa, num envelope marrom, sem carimbo, sem remetente, sem qualquer indicação de quem a teria enviado. Uma simples impressão em papel fotográfico barato, mas que mudava tudo. Na imagem, lá estava ele, encostado na pilastra do McDonald's naquela mesma noite da chuva. Tinha acabado de entregar a bandeja ao Ratinho, mas o que nunca havia notado era o vulto ao fundo. Um homem de estatura média parado sob a sombra da marquise, de braços cruzados, observando. O detalhe que mais incomodava André não era a presença do homem em si, era o fato de ele usar óculos escuros, em plena madrugada chuvosa. Aquilo não fazia sentido, e a frase no verso aumentava o nó na garganta. Você não sabe quem realmente ajudou. Desde que começara no novo emprego no SBT, sua vida tinha mudado radicalmente. Estava ganhando mais do que imaginava possível, estudando produção audiovisual em um curso pago pela emissora e sendo tratado como símbolo de humildade e atitude no meio da equipe. Mas aquele envelope foi o primeiro estalo de que havia algo errado. Na noite em que recebeu a foto, ele não dormiu. Passou horas sentado na cama, encarando a imagem sob a luz do celular, tentando se convencer de que era só alguém brincando com a situação. Algum hater da internet, talvez. Mas algo dentro dele dizia que era mais que isso. Na manhã seguinte, procurou o Ratinho. Carlos, posso falar contigo rapidinho? Disse, batendo na porta do camarim com a voz baixa. Ratinho abriu a porta com o rosto já maquiado para a gravação, mas estranhou o tom do rapaz. Claro, entra aí, que cara é essa? André entrou e estendeu a foto. Isso apareceu na minha mesa anteontem. O apresentador pegou a imagem, analisou com atenção, virou para ler o verso e franziu o senho. Foi você que tirou? Não, nunca vi essa foto. Alguém deixou. Não tinha nome, não tinha nada. Só isso. Ratinho sentou-se no sofá do camarim e ficou calado por alguns segundos. Depois se levantou e foi até o armário. Pegou um envelope semelhante, meio amassado, e estendeu para André. Recebi isso ontem. Mesmo tipo de papel. Mesma caligrafia. Só que, olha o conteúdo. André puxou o papel de dentro do envelope. Não era uma foto, mas uma carta digitada. Você foi enganado. O rapaz não deu comida por bondade.
Ele sabia que era você. Sabia que seria filmado. Tem coisa errada nisso. Abre o olho. Isso é ridículo, disse André, a voz embargada. Eu sei, mas alguém tá querendo plantar uma semente de dúvida entre a gente. E o pior, estão colocando você no meio de alguma coisa maior. O senhor acha que tem relação com aquele homem da foto? Ratinho ficou pensativo por alguns instantes. Senta aí. Tem algo que não te contei. André obedeceu. Naquela noite, eu não entrei por acaso naquele restaurante. Não completamente. Eu estava sendo seguido. Seguido? É. Uns dias antes eu comecei a receber mensagens estranhas no celular. Coisas pessoais, antigas, números desconhecidos, ameaças veladas. Achei que era alguém querendo arrancar dinheiro. Aí naquela noite, na saída da gravação, o motorista notou um carro atrás da gente por um bom tempo. Eu pedi para ele me deixar perto de um lugar movimentado. Acabei descendo ali perto do McDonald's e fui andando. Quando entrei, achei que tinha despistado. Mas agora, vendo essa foto, talvez não tenha. O silêncio caiu sobre a sala. André olhava fixo para a imagem. O homem de óculos escuros parecia saber que estava sendo fotografado. Era como se estivesse posando. Uma ameaça silenciosa, colocada de propósito no quadro. Carlos, isso não tem nada a ver comigo, eu juro. Eu não sabia de nada disso. Eu te ajudei porque vi alguém precisando, só isso. Eu acredito em você, moleque, disse Ratinho, encarando-o nos olhos. Mas a pergunta agora é, por que estão querendo descredibilizar você? Ou melhor, o que você viu que não devia? E foi então que André se lembrou de algo. Naquela noite, depois que o Ratinho tinha ido embora, ele ainda ficou no balcão mais uns 20 minutos. E teve um momento específico em que saiu pelos fundos para jogar lixo. E lá, nos fundos do restaurante, viu algo que achou estranho na hora, mas ignorou por completo. Um carro preto parado com o motor ligado, sem ninguém dentro. Os vidros escurecidos. Placa coberta com fita preta. Na hora, achou que era de algum entregador ou motorista esperando o passageiro. Mas agora, com tudo isso... Eu vi um carro parado, placa coberta, na rua de trás do restaurante naquela noite. Achei estranho, mas deixei pra lá. Ratinho arregalou os olhos. Você não tá entendendo, André. Isso é coisa de gente grande. Pode ter ligação com esquema de perseguição política, chantagem, até coisa que envolve bastidores da emissora. Eu mesmo já tive problema com isso antes. O senhor acha que estão te usando ou me usando? Pode ser os dois. Mas alguém tá mexendo nesse tabuleiro e agora você tá no centro. E a pior parte é que se você cavar mais, pode descobrir coisa que nem quer saber. André engoliu seco. Naquela noite, ao sair do SBT, decidiu pegar um caminho diferente para casa. Entrou no trem na luz, mas desceu 2 estações antes. Pegou um ônibus aleatório. Parou num ponto próximo ao Tatuapé e só depois voltou a pé para casa. O medo era real. Não era paranoia. Sentia que estava sendo observado. E no dia seguinte, ao acordar, encontrou outra carta sob a porta do quarto, escrita à mão com uma caligrafia nervosa. Você viu o carro e mentiu. Quer continuar fingindo ou quer respostas? Desta vez, não teve dúvidas. Estava sendo testado. Alguém queria que ele investigasse, ou que fosse silenciado. André pegou a carta e correu direto ao SBT. Mas, ao chegar, a notícia o atingiu como um tiro. O senhor Ratinho não veio hoje, disse o segurança. Foi chamado de emergência para Curitiba. Questão familiar, parece. André tentou ligar. Nenhuma resposta. Mandou mensagem. Silêncio. Passou os próximos 2 dias em agonia. Mas foi no terceiro que o inesperado aconteceu. Um envelope novo, desta vez vermelho, chegou ao seu nome, sem remetente. Dentro, uma chave. De carro. E um bilhete. Estacionamento subterrâneo. Shopping Frei Caneca. Nível 3. Vaga 67. Ele hesitou por horas, mas no fim, foi. Pegou um Uber até o shopping, entrou pelo elevador dos fundos e desceu até o nível 3. As luzes fluorescentes mal iluminavam os corredores. Os ventiladores sopravam vento úmido e mofado.
Andou até a vaga 67 com a chave na mão. Ali, encontrou um carro cinza escuro, sem placa. Ao destrancar, o alarme não disparou. A porta abriu com facilidade, e sobre o banco do motorista havia um envelope. Dentro dele havia outra foto, e dessa vez a verdade surgiu com toda a sua força. Era a imagem do homem da sombra, o que usava os óculos escuros, mas agora de frente, sem disfarce. Em sua jaqueta, um crachá do próprio SBT, e abaixo o nome: Maurício, coordenador de segurança executiva. André reconheceu o rosto. Era o mesmo homem que, semanas antes, tinha sido visto em reuniões com diretores. Sempre calado, sempre à sombra. Mas agora, a pergunta maior era: o que alguém da segurança da emissora fazia espionando o próprio apresentador? E por que ele envolveu André? O jogo estava ficando perigoso, e a última foto dentro do envelope era ainda mais assustadora. Era ele mesmo, André, saindo do SBT na noite anterior, com a legenda escrita à mão. Já passou da hora de escolher um lado. Naquela madrugada, André não voltou para casa. Depois de sair do estacionamento subterrâneo do shopping Frei Caneca, ele se abrigou em um hotel simples no Brás, pagou em dinheiro vivo e desligou o celular. Passou horas encarando o teto com a imagem do crachá de Maurício, coordenador de segurança executiva, presa na mente como uma agulha. Não conseguia entender como alguém de dentro da própria emissora poderia estar vigiando o Ratinho. E agora, ele. O mais perturbador era a última foto. Ele saindo do SBT, claramente seguido, com a frase ameaçadora escrita à mão: já passou da hora de escolher um lado. Aquilo não era um aviso. Era uma cobrança, um ultimato. Na manhã seguinte foi direto ao encontro de uma pessoa que jamais imaginou procurar. Gilmar, o ex-segurança do SBT que tinha sido demitido meses antes após um suposto caso de assédio que muitos na emissora acreditavam ter sido forjado para tirá-lo do caminho. André lembrava que Gilmar era discreto, sempre prestativo, mas de repente sumiu. Depois da demissão, ninguém mais falou no nome dele. Mas André sabia onde procurar. Mercado Municipal de São Miguel Paulista. Era lá que ele tinha um tio com uma barraca de frutas. Encontrou o homem sentado nos fundos, descascando uma laranja com uma faca cega. André? Perguntou Gilmar, franzindo a testa. O que tá fazendo aqui? Preciso falar com você. É sério. É sobre o Maurício. Gilmar parou o movimento. A faca ficou suspensa no ar. Como assim sobre o Maurício? André mostrou as fotos. Contou tudo. Do McDonald's à carta final. Gilmar ouviu em silêncio, olhos firmes, expressão endurecida. Quando André terminou, o ex-segurança suspirou fundo, jogou as cascas fora e disse: eu sabia que isso ia estourar em alguém. Só não achei que fosse em você. O que tá acontecendo, Gilmar? O Maurício não é só segurança. Ele é o homem por trás do controle interno da emissora. Tá lá há anos. Trabalha direto com os acionistas majoritários. Cuida da reputação do grupo. Isso inclui vigiar quem se destaca demais. E apagar incêndios quando o fogo ameaça subir para cima demais. Você tá dizendo que ele espionava o próprio Ratinho? Espionava. E não só ele. Qualquer apresentador com voz demais, com influência demais, e que se aproximasse de assuntos sensíveis. Que assuntos? Gilmar se aproximou. Falou mais baixo. Política. Doações. Publicidade escondida. Contratos cruzados com empresas de fachada. Você acha que o Ratinho é só entretenimento? Ele movimenta milhões com influência. E há tempos a alta cúpula tenta entender se ele ainda está alinhado com os interesses do grupo. Então, aquela noite no McDonald's foi um teste. Eles estavam seguindo ele. E você apareceu. Um funcionário qualquer, agindo fora do protocolo. Eles acharam que poderia ser armação. Te colocaram no radar. Só que aí a coisa virou demais quando ele te levou pro programa. Virou símbolo. E símbolo dá poder. Eles não gostam disso. André recuou um passo. Mas por que mandar carta? Me ameaçar? Porque ainda não decidiram o que você é. Como assim?
Você pode ser um risco ou uma peça útil. Silêncio. André respirou fundo, o coração batendo alto nos ouvidos. E se eu resolver sair? Abandonar tudo? Gilmar balançou a cabeça lentamente. Não vai adiantar. Você já tá dentro do jogo. Só tem duas opções agora. Ou se afasta de vez e some por um tempo, ou confronta isso até o fim. Mas, se escolher a segunda opção, precisa de uma coisa: prova e proteção. André passou a noite com Gilmar. Dormiu no sofá duro, sem pregar os olhos. No dia seguinte, voltou à emissora como se nada tivesse acontecido. Ninguém suspeitou. Nem os colegas da produção, nem o pessoal da técnica. Tudo seguia normal, menos uma coisa. Maurício. Ele estava no corredor do terceiro andar falando ao celular. Quando viu André, parou a conversa. Sorriu de leve, como se tudo estivesse sob controle, como se soubesse. Naquela tarde, André começou a cavar. Usando os acessos que tinha no setor de produção, entrou nos servidores de imagens das câmeras de segurança externas do SBT. Com a ajuda de um técnico do TI, que simpatizava com ele e devia favores, localizou os arquivos da noite em que recebeu a última carta. E lá estava. Uma sequência de imagens. Um homem de boné entrando na emissora pela lateral, sem se identificar. Com um envelope vermelho na mão, André pausou. Ampliou o quadro. Deu zoom. O rosto era parcialmente coberto, mas o modo de andar, o formato do corpo, o gesto de coçar o pescoço com a mão esquerda, era Maurício. A prova estava ali. Naquela noite, André foi até o camarim do Ratinho. O apresentador tinha voltado de Curitiba no mesmo dia, estava exausto, mas atendeu prontamente. O que houve? Te vi estranho esses dias? André fechou a porta, trancou e ligou a TV do camarim no canal interno. Mostrou as imagens. Explicou tudo. Ratinho ouviu, impassível. Quando o vídeo acabou, ele se levantou devagar, como se o peso dos anos estivesse repentinamente mais forte. Eu sabia. Ou pelo menos, desconfiava. E agora? O apresentador virou-se. Agora a gente joga com as armas que eles respeitam, o público. Na gravação ao vivo daquela sexta-feira, André achava que teria apenas mais uma matéria de bastidores. Mas, aos 30 minutos do programa, Ratinho parou tudo. Silenciou a banda. Chamou a atenção da plateia. Olhou direto para a câmera. Hoje eu vou fazer diferente. O público parou. O rapaz que tá aqui comigo não é só alguém que me ajudou naquela noite. Ele é alguém que, sem saber, entrou numa guerra de bastidores. Gente grande, tentando manipular, ameaçar, intimidar. E sabe o que a gente faz com isso? Pausa. Música de suspense. A gente mostra pra todo mundo. E então, ao vivo, exibiu as imagens, contou a história com detalhes, disse nomes, citou cargos, denunciou as cartas. Tudo. A emissora tentou cortar o sinal, mas a produção segurou. A repercussão foi instantânea. No Twitter, o nome de André e Ratinho expõe segurança explodiram. Horas depois, a direção foi obrigada a se pronunciar. Maurício foi afastado. Um processo interno foi aberto. E dias depois, a imprensa descobriu que ele tinha ligações com um grupo de consultoria envolvido em contratos irregulares. O escândalo dominou os portais por semanas. André virou símbolo de coragem e transparência, mas recusou propostas de programas, entrevistas em outros canais e até um convite para entrar na política. Eu só quero viver em paz, disse, ao recusar um contrato milionário com um canal concorrente. Ratinho o manteve como produtor do programa. E meses depois, André criou um quadro semanal sobre histórias reais de pessoas comuns. O nome do quadro, De Graça, mas de Coração. E toda semana, um brasileiro desconhecido contava sua história. Do outro lado da câmera, André sorria. Sabia que não tinha sido fácil, que quase pagou caro demais. Mas sabia que escolheu o lado certo. O lado de quem ajuda, mesmo sem saber quem está do outro lado do balcão.